Janeiro, né? Estamos entrando no ar, o programa Afro Paraná. Por enquanto eu não vou aparecer, mas os meus convidados vão aparecer, né? Estão aqui, né, hoje em especial o Alexandre César Filho e a nossa escritora também, Carolina. Os dois escritores, os dois antropólogos, estão sempre os dois, né? Então aí, para vocês que estão nos assistindo, né, diretamente, né, pelas plataformas do Kawaii, YouTube, Instagram, TikTok, né, Facebook, o nosso eterno Facebook, né, e pelo canal fechado da Rádio Oficial Paraná, né, você vai poder acompanhar essa mega entrevista falando do pré-lançamento que traz o tema hoje, O Leão Negro. Eu, particularmente, acho que tinha que ser O Leão Negro mesmo, né? Mas o livro, eles estão aqui para discorrer sobre essa sinopse, né? Me corrija aí se eu estou falando correto dentro do termo técnico, né, da obra, né? Uma das maiores obras literárias do sul do Brasil, se não do Brasil, né? Esse livro, O Leão Negro. Aí eu já falei muito, não vamos perder tempo, vamos começar primeiro com as damas, respeitando o protocolo, né, dos antigos cavaleiros. Nossa pedagoga, bacharel também em Direito, a nossa mestranda, Carolina, se apresente. Olá a todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a este programa, é um prazer estar aqui, agradeço primeiramente o convite do senhor Alexandre César. Confesso que é a minha primeira experiência com a rádio. Isso, então, é muito bom. Aqui você aprende fazendo. Aqui tudo é ao vivo. Essa é a vida. É ao vivo. Então, para me apresentar um pouquinho, eu sou Caroline Muscoff. Eu sou, como o senhor comentou antes, pedagoga de formação inicial. Perfeito. Eu cursei a Faculdade de Direito sem concluí-la, ainda estou em formação nesse sentido e atualmente mestrando em Antropologia aqui pela UFPR. E neste projeto que nós vamos apresentar aqui hoje, O Leão Negro, essa grande obra literária, sou suspeita em falar, né? Sim. Mas acredito que quem tiver contato vai concordar comigo. Eu atuei como coautora, né? Então eu fazia alguns apontamentos, trocava as ideias, mas a história, o cerne da questão, ela vem desta pessoa que está aqui ao meu lado. Que eu tá com a voz. Obrigado, muito obrigado. Então, muito boa tarde a você que nos escuta, que nos assiste. É um prazer estar aqui. E... tá, achei a câmera agora. Achou a câmera. Porque a gente grava podcast e tá acostumado só a olhar pra frente, mas então não, tá aqui. Ela tá na diagonal 8º. Perfeito. Então a gente olha pra lá. Então, novamente, uma boa tarde para você que nos escuta, que nos assiste. Meu nome é Alexandre César Filho. Posso ser encontrado em redes sociais como Alexandre César FH. César é com Z. E sou o autor, o criador do Leão Negro. Mas por que você, então, Alexandre César Filho, é o autor, o criador, e tá o nome de vocês dois na capa do livro? É uma pergunta que todo mundo faz. Sim. Mas a grande questão é que, enquanto um criador ou um autor, independente do termo que a gente escolha utilizar, o Leão Negro é uma história que começou de conversas. Sim. Conversas que nós tecemos quilômetros e quilômetros de ideia caminhando na praia de Itapuã e pensando, e se fizéssemos um super-herói que fosse assim? Uhum. E eu, a cada passo, tinha 8 ideias diferentes. E aí a Carol foi uma grande ajudadora ali na parte de fazer a produção, de fazê-lo acontecer na prática, porque se dependesse de mim, eu ainda ia estar lá caminhando e contando história para quem quisesse ouvir. E precisaria da Praia do Cassino. Aí precisaria da Praia do Cassino, muito boa, lá no Rio Grande do Sul. É a maior praia do mundo em termos de extensão, para quem não conhece. E é isso, a minha formação ela é muito vasta. Eu sou graduado em Relações Internacionais, Letras Português e Inglês, Filosofia, estou finalizando Ciências Sociais, mestre em Antropologia, além de ter 9 especializações que variam dentro do campo da cultura, da educação, da psicanálise
E essas coisas todas, elas aparecem dentro deste livro de uma maneira multi e transdisciplinar. Eu acho que o interessante, já que você comentou, puxando esse gancho, que o grande diferencial do Leão Negro, primeiro, é uma obra muito diversa do que a gente encontra da literatura brasileira, e isso é um ponto muito positivo, que eu acredito que ela se destaca dentro do mercado literário. Mas, além de tudo, como somos professores, eu acho que o ser professor, a gente carrega aí para todos os campos da vida, é uma obra educativa. Mas é uma educação que ela não é uma educação escolar, ela é uma educação para a vida. Então, eu acredito que um ponto que é importante destacar desde já, mesmo sem ainda a gente entrar na história, acredito que não vai fazer isso, não vamos dar spoilers, mas é importante destacar que é uma obra para todo mundo. É uma obra para todo brasileiro, que trata de questões brasileiras, mesmo que não se passe exclusivamente no Brasil. Perfeito. É isso aí. E assim, uma curiosidade, né, que talvez que permeia aí aqueles que estão nos assistindo aqui ao vivo, com a transmissão para todo mundo, inclusive dos países europeus, né? Semana passada tivemos uma grande participação, quase 4.000 pessoas, né, do país lá do ditador Hitler, onde ele é da Áustria, né? Da Áustria. Nós tínhamos 4.000 pessoas. Queria agradecer, né, os cidadãos desse país, né, também da França, da Polônia, né, da Alemanha, né, ali de Luxemburgo, né, todos esses cidadãos do mundo, né, que vêm acompanhando o programa Paraná Afro. Agora, pergunta que não quer se calar, né? Isso vai ser, vamos ter a acessibilidade digital para aquele que não tem dinheiro para comprar o livro? Sim, teremos. Eu acredito que assim, como a gente tem essa premissa de trazer e levar a cultura, democratizar a cultura. Perfeito. Então a gente vai optar também pela versão digital, com acessibilidade muito, questão financeira, né? Com acesso muito mais fácil também. E para se espalhar pelo mundo, que a ideia é levar a palavra do Leão Negro para o mundo todo. Então nós vamos ter a tradução para cada país, ou a gente vai usar a linguagem universal em inglês? Como é que... Só uma curiosidade, né? Tô falando assim, curiosidade. Já tá lançando. Tô só provocando aqui os escritores. Perfeito. Excelente pergunta, porque há uma questão que acontece em todo livro que nós escrevemos, que é o seguinte: os livros, eles são escritos em português brasileiro, porque Sim. nós fazemos essa questão de afirmar que nós somos brasileiros. Isso é muito bom, hein? Então, dentro da nossa literatura, dentro do nosso envolvimento com o audiovisual, nós temos esse compromisso de falar das coisas do Brasil com pessoas africanas que estão em todo lugar do mundo. Então, a língua principal é o português brasileiro. Perfeito. Porém, o nosso protagonista, que no caso o Leão Negro, ele nasce em um país do continente africano, ele é levado para um país do continente europeu, vai estar falando português, mas volta e meia, quando ele vai se referir a algumas pessoas, como pai, mãe, irmão, a sua companheira, que, por exemplo, é o único que eu lembro aqui em grego, ele vai falar agapmu. O que é agapmu? Do grego, meu amor incondicional. E nós destacamos essas palavras que estão em idiomas diferentes para que as pessoas tenham justamente a curiosidade de procurar por essa palavra. Então, nesse procurar dessa palavra que é tão desconhecida para nós, a gente tem a oportunidade de ter o Leão Negro como um livro didático e não apenas de entretenimento. E tem até um ditado nosso, porque vou puxar a sardinha um pouco aqui para o nosso lado, dizer, ser um pouco metido. Eu diria que não é uma coisa tão simples ler os nossos livros, por mais acessível que nós nos tornamos dentro da nossa escrita. Por quê? Porque nós colocamos palavras dentro das palavras. Então, geralmente, quando alguém está dizendo uma coisa, uma outra coisa está sendo dita. E, diante disso, há essa possibilidade da didática, sim, mas para quem não conseguir compreender, é apenas entretenimento, e um entretenimento muito divertido. Muito divertido mesmo. Por mais denso, por mais dramático,
por pior que seja a história num sentido de sofrimento, de drama, a gente consegue trazer bom humor para quem nos lê. Olha só, então você já acho que já tiramos a curiosidade ou matamos a curiosidade nesse primeiro momento, né? Falando um pouquinho dessa que a gente chama de no campo digital, dessa democratização, que acho que esse é um primeiro passo, até porque a internet hoje está disponível para qualquer cidadão, aqueles que moram na periferia, aqueles que moram em comunidade, aqueles que moram em comunidades tradicionais. Só um adendo aqui, para quando falarmos em comunidades tradicionais, nós estamos falando de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinho, né, o pessoal também, né, os nossos pescadores, os caiçaras, né, que compõem, né, a população desse estado do Paraná e talvez aqui do sul do Brasil, porque os caiçaras também nós temos em Santa Catarina, né? E não sei se no Rio Grande do Sul, mas acho que também não é diferente, porque a costa, né, do sul vai até o Rio Grande do Sul. Então, essa contemplação desses personagens, não, mas esses cidadãos, né, também vão ter a possibilidade de baixar, né, ali no QR Code, né, esse livro para poder ali nas suas horas da noite, o pessoal que tiver um momento de lazer, um momento de leitura e um momento também de curiosidade para poder entender o Leão Negro, né, que talvez pode se tornar o maior best-seller, né, afro-brasileiro, né, nesse território nacional onde nós estamos aqui no estado do Paraná, a maior economia, né, do sul do Brasil. E aí fica a pergunta também, as crianças das redes públicas municipais, a gente vai conseguir fazer itinerante para poder democratizar, apesar que a gente está com um problema agora, não pode usar mais celular na escola. Sim. Então tem que fazer, não sei como é que nós vamos fazer, mas vamos ter que pensar junto aos pais, de repente, de colocar, né, esse material para os pais, né, passa para a direção da escola ou para a equipe pedagógica que reproduz no grupo dos pais para os pais repassar para os alunos, por causa da legislação de não poder mais usar o celular, né, e até os professores também vão ter que, porque a maioria dos professores estão dentro do grupo dos alunos para poder ajudar a difundir. É aí que a gente parou numa legislação, né, porque o celular ficou um pouco fora do controle dentro do ambiente escolar. O governo federal entendeu que teria que, né, fazer um freamento, uma reeducação da utilização do celular na hora certa, no momento certo, né? Senão isso está atrapalhando as aulas, né, para o aprendizado acadêmico dos alunos dentro do ambiente escolar. Então, assim, pensando, né, agora queremos saber aqui, para dar uma curiosidade, também matar a curiosidade, né, a trajetória de cada um, acho que vocês falaram resumidamente, mas eu queria entrar direto ao ponto, né, para que vocês pudessem desenhar, né, o prospecto, não, mas o resumo do livro, né, que pode interagir, de que forma as pessoas podem entrar nessa história a partir da leitura, né, como você disse, se não tiver atenção, né, uma interpretação, talvez a pessoa só vai ler por ler e não vai conseguir compreender. Talvez pudesse desmiuçar um pouco mais, né, da história do Leão Negro, né, aprofundando os seus campos, né, de representações, de ancestralidade, do passado, do presente, e o que nós pensamos para o futuro. O livro traz essa perspectiva? Bom, se a gente fosse fazer um resumo, eu acho que do que é o Leão Negro, só para deixar assim bem pontual, ele é um livro que ele traz a história desse protagonista, mas assim, muito mais do que uma mera história, ele é uma construção, né? Então Perfeito. A gente vê a construção do personagem dentro dessa história, e dentro disso, uma excelente pergunta, inclusive, como que a pessoa se conecta com a história, eu acho que é um ponto muito interessante,
Mas o momento que a gente vai vendo o crescimento deste personagem, que a gente, mais uma vez eu repito, não queremos dar spoiler, mas a partir do momento que a gente vê o crescimento desse personagem, a gente pode se conectar no sentido de como a gente cresceu, de quais foram as fases dessa vida. Eu acho que tanto o Leão Negro como a coleção que ele faz parte, que é do Universo Alexandrino, ele é composto de fases. Então, acho que nesse ponto a gente consegue perceber as situações com as quais ele convive, com as quais ele perpassa e se conectar com a nossa própria vida. Então, esse eu acho que é um dos grandes diferenciais do livro. Perfeito. E acho que esse ponto aqui que você trouxe, Carol, das fases do Universo Alexandrino, que o Universo Alexandrino é o que dá vida a essa coleção, que tem um total de, por enquanto, 26 livros. 26? 26. Toma, com uma série, é uma produção em série. Isso aí. Mesmo. Então, aí, ouvinte, ó, você pelo menos, né, tem gente que lê 50 livros por ano, tem gente que lê só 10, tem gente que lê 5, tem gente que lê 1, tem gente que não lê nenhum. E o Fernandinho Beiramar consegue ler 100. 100 livros! E o cara virou um intelectual, Sim. né, Sim, diga-se tem tempo, passagem, né? tem tempo para ler, tem tempo. Então, assim, existe uma série de livros. Então, nós vamos ter aí uma produção contínua. Cada ano, qual é a expectativa dos autores, vocês, do lançamento após o Leão Negro, para esse ano ou para os próximos? Podemos fazer uma projeção para os próximos 3 anos? Certo. A médio prazo ou longo prazo, a partir de 5 anos? A ideia é expandir isso na rede internacional, a nível, primeiro podemos falar a nível nacional, né, começando pelo Paraná e depois no campo internacional. Vocês têm alguma expectativa para esse campo internacional? Sim, gigantesca, inclusive. A gente vai fazer parceria com todo o país que estiver de portas abertas para nos receber, para receber isso que nós queremos trabalhar, de trabalhar essa didática, toda essa formação que o livro Leão Negro traz e todos os outros livros do universo também. Tem muita história para contar, tem muita coisa boa acontecendo. Perfeito. E fazendo uma projeção, eu estava conversando, né, com algumas pessoas, né, assim, todo mundo está me perguntando na rua, né, encontro algumas autoridades, e há curiosidade, né, falando sobre o Leão Negro, como é que vai ser, como é que não vai ser. Né, nós estamos fazendo uma força-tarefa para que o lançamento seja no Sesc da Esquina, no dia 13 de maio, que é uma data que traz uma reflexão para onde estamos indo, para onde estamos se superando, a superação do racismo, o 13 de maio, o pós o 13 de maio, a atual conjuntura do racismo estrutural que existe ainda na sociedade paranaense brasileira, né? E o livro também, ele abre essa possibilidade dessas discussões, tem campos específicos na introdução, na metade do livro, ou no decorrer da história do livro? Como é que é isso? Sim, traz sim, com certeza. E é muito interessante trazer o lançamento neste dia 13 de maio, que é uma data tão simbólica, como comentou, onde se existe essa lenda da liberdade, né, no qual perpassamos aí há tantos anos neste país, e que eu acho que a gente tem que realmente lutar para que essa liberdade seja efetiva. Então, uma das fases do Leão Negro, até eu vou comentar por cima, mas acredito que o Alexandre ele pode comentar um pouco mais aprofundado, mas é justamente a segunda fase, que seria uma fase mais política. Então a gente traz a noção de política, uma discussão política. Eu não estou falando da politicagem, a gente Sim. tem que ter essa diferenciação. Perfeito. Mas como a gente busca dentro da história, como nós trouxemos contextos diversos, inclusive onde a nossa... ele perpassa, né, pela Grécia, onde surgiu essa ideia de democracia, isso também é tratado... spoiler! Ai, meu Deus, contei. Mas onde surgiu essa ideia, essa noção... Surgiu não, né? Talvez eles tenham roubado de algum canto, muito provavelmente, Sim. mas que se popularizou como o surgimento da democracia. Então, é muito interessante porque uma das grandes lutas deste personagem é justamente a liberdade. Então, estar sendo lançado na data de 13 de maio, com a forma que está sendo pensado, eu acho que vai ser um momento do qual, além de emocionante,
digo pessoalmente, né? Vou chorar pra caramba. Sim. Mas no sentido de ser realmente representativo e que traz um dos grandes significados do livro. Olha só. Excelente. E pensando ali a questão das fases que a Carol falou, ela falou da segunda fase, que é a fase política, nós temos... A gente trabalha com uma pirâmide interseccional. Eu já falei dessa pirâmide interseccional outras vezes e amo falar a respeito disso, que é a arte, a ciência e a filosofia. Então, para quem nos lê, você sempre vai se deparar com essas três coisas. E dentro do universo alexandrino, que é a coleção que comporta o livro Leão Negro, nós podemos encontrar ali a primeira, a segunda e a terceira fase. Sendo a primeira fase a fase da magia, ou uma fase mágica, a segunda fase, a fase política, e a terceira, uma fase relacional. Essas fases, elas vão se entrelaçar a todo momento. Então, a gente está ali lendo a parte da magia, e ela não deixa de ser psicológica, espiritual, filosófica, ou quando chegamos na parte da política, que é mais assistencialista e socioantropológica. Ou seja, esse entrelaçamento ele vai acontecer, assim como é na vida. O pobre ele está sempre perto do rico e vice-versa. Negros e brancos convivem no mesmo espaço, mas parece que tem uma distância cultural muito grande. Então, dentro desse trabalho todo, nós pegamos as coisas da vida, levamos para a arte e devolvemos de volta para a vida, devolvemos de volta para você que nos consome, no melhor sentido que há dessa palavra. Eu acho que, nesse sentido, uma palavra que a gente usa bastante, que gosta de usar, é que a gente transcende as dores, transcende a vida em forma de arte. Eu acho que ressignifica, talvez seja essa mais pontual. Mas é isso aí. Esse espaço, né, do livro Leão Negro, não me lembro. Olha aí, trabalhando aí, talvez 30 anos na área de educação, né? E lógico, né, a educação e a cultura, elas caminham junto. Eu nunca vi, né, um livro desse porte e talvez trazendo, né, essas considerações de ancestralidade, né, da onde saímos, para onde estamos indo, né, esse dia a dia, né, que a gente não percebe, mas ao mesmo tempo se combatemos ou combatemos, né, traz aí a possibilidade até de reafirmamento de identidade negra, identidade afro-brasileira ou afro-africana, né, ou africanos de fato, ou afro-brasileira, os afros latinos, ou da América Latina, poderíamos também classificar assim, porque temos muitos, e fora os afros europeus, né, os afros, né, orientais, os afros, né, das Oceanias, né, da Austrália, Nova Zelândia, né, estamos falando dos 5 cantos da Terra, né, nesse programa, que o livro pode chegar e ser um motivo, né, aí para degustar para quem gosta de ler, quem precisa voltar a ler, né, principalmente os jovens, os adolescentes, que a gente tem percebido na escrita também, a dificuldade dos alunos escreverem. Eu estou falando alunos do ensino médio, hein? Não estou falando de alunos lá do 6º ano, não. Eu não vou nem entrar no mérito da fase final do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, a dificuldade de escrever. Esses ainda até escreve um pouco, né? Mas eu vejo assim a resistência, né? Eu costumo dizer assim, lá no nosso programa do Jovem Aprendiz, que é a nossa locomotiva do Instituto Afro-Indígena, nesse programa, você empresário que está nos escutando nessa tarde, e você, né, cidadão também que está aí prestigiando, né, com a sua audiência, queremos dizer o seguinte: o programa Jovem Aprendiz se preocupa muito com a escrita dos alunos, tanto que todos os alunos nossos, né, aqueles que entram no nosso programa, todos os trabalhos são escritos na caneta. Vai para lá, tem que escrever. Ah, não gosto de escrever, então você está no curso errado, porque tem que escrever todos os resumos, seminários, né, atividades. São obrigados a entregar uma redação com 28 linhas já treinando para o Enem. Não tem esse negócio.
para criar autoconfiança. Quando a pessoa sabe escrever, tem autoconfiança para escrever, ela tem autonomia e tem liberdade. E o livro liberta. Se você ler o livro, o Leão Negro, vai te libertar, né, dessa inércia, né, que, infelizmente, o mundo digital, né, está nos arrastando, né? O cara não sabe escrever, o cara não sabe interpretar. O processo de interpretação também é terrível. Então, leia, pedir os pais para incentivar, tira o celular 1, 2 vezes por semana à noite e faz ele ler um livro. Aí, pai, um bom desafio para que podemos, né, recuperar os nossos jovens no mundo da leitura, da interpretação. Eu acho que isso, né, faz bem para qualquer cidadão. Eu me preocupo muito com isso. Eu sou muito raiz. Quem vai lá para o nosso curso, o cara aprende a ser cidadão. Não tem moleza. Lá nós apertamos, o cara aprende a ter o espírito de cooperação, né, na sua casa. Eu defendo isso, né, e, lógico, a leitura, a literatura, ler liberta, né, como já dizia o nosso querido Paulo Freire, né, o nosso o pai, o patrão da educação brasileira. Estou aqui com a pedagoga na minha frente. Então, então, assim, a gente fica feliz em poder receber, né, 2 escritores com uma bagagem acadêmica, né, de formação humana, viajantes do mundo, né, que, por sua vez, né, isso traz todo um diferencial na formação humana e de transpor isso, ou transferir isso, né, para os nossos jovens, nossas crianças, para os nossos adultos, para os nossos cidadãos. Bom, elementando aqui, tem uma pessoa aqui que está perguntando aqui, calma aí que ela está falando. Até você ler a pergunta, já que você falou a respeito da cooperação, tem uma questão muito interessante, que a cooperação ela é muito presente dentro dos nossos livros. 2 verbos, cooperar e competir. Então, os nossos personagens, as nossas personagens, têm uma resistência muito grande ao que se diz respeito à competição. Inclusive, eu vim até aqui com essa camisa. O melhor cooperar de que competir. Essa daqui é uma camisa da Astelus Mida, que é uma grande apoiadora nossa, que nos vestiu hoje para estarmos aqui. Olha aqui o Leão Negro. Ó. Olha só a camisa do Leão Negro. Mostra aí. Aqui. Aí, dá um close aí na câmera. Um close. E se a gente quiser, agora, deixa eu dar uma curiosidade para o público. E se as pessoas quiserem adquirir a camisa do Leão Negro, né? Vai ter vinculado a alguém? Como é que o pessoal entra aí na plataforma para ter, né, a exclusividade antes do lançamento oficial do 13 de maio, ou do lançamento, tem um papo aí que vocês vão fazer, um lançamento internacional. Sim. Explica mais aí, explica que o povo quer saber. Então, a gente tem uma grande parceira que é uma loja, uma camiseteria, né? Então, ela está disponível na internet, a loja é toda virtual, mas eles entregam certinho, bonitinho, que se chama Astelus Mida, assim como eu falei, astelusmida.com.br. Então soletra aí para quem... ASTELUSMIDA, Astelus Mida. Astelus Mida. Astelus. Olha, o negócio tá grego aqui, aí hein? Já veio uma palavra isso? pra gente pesquisar. Latina? Eita danada, e agora? Mas nessa loja, nessa camiseteria, eles têm uma premissa que é vestir as nossas ideias. Então, são camisetas que refletem justamente essa questão do que a gente pensa. Eu consigo encontrar uma que... nossa, essa frase tem tudo a ver comigo. Por exemplo, essa do Alexandre tem tudo a ver comigo. Ele tá usando hoje, mas tem a ver comigo também. Então, aí a gente se identifica. E usando uma camiseta, a gente tá mostrando pro mundo aquilo que pensamos, né? Porque a moda, ela não é só o jeito de vestir. A moda é muito política também, inclusive. Sim, mas, tem um certo consumismo, exato. né? Tem que ter um sentido, né? Tem então, com esse parceiro, você entrando no site... O Instagram também, Instagram também, o pessoal vai conseguir. Eu tenho uma ideia aqui para vocês. Acho que a gente podia botar essa camisa no site do Instituto Afro-Indígena. Olha Ótimo. Só, super bacana. E ainda vão ampliar esse negócio, hein? Agora vai virar um negócio e merchandising aqui. Nós temos uma produção, né, aqui, um parceiro da rádio, né, que nós fazemos copos.
agendas, né? E gostaria de propor aqui também vira negócio, cultura gera negócio. A nossa ministra Margarete Menezes falou, para cada R$1 investido, volta 7. Gera R$7 na economia produtiva. E aqui não deixa de ser diferente, porque nós estamos falando de cultura, estamos falando de cadeias criativas de negócio, que pode gerar, né? Você que está nos escutando, você vai poder ter acesso lá no nosso site, Instituto Afro-Indígena, Vercel, né? Deixa eu repetir aqui para os ouvintes. Instituto Afro-Indígena.vercel, né? Apples, né? app. Quando você clicar, vai aparecer o site do Instituto e você também vai poder comprar lá. Então eu vou fazer já uma proposta aqui, ao vivo aqui, para os nossos escritores, colocar, lógico, a disponibilidade do livro é gratuita, conforme nós falamos aqui, né, ao vivo aqui no programa, estamos aqui ao vivo, né, através, quando você acessar o link do Instituto, vai estar lá o QR Code, o cidadão vai poder acessar o livro digital, gratuitamente, hein? Esse é um ponto. Agora, quando você quiser utilizar os materiais acessórios da história do Leão Negro, como camisa, aí você vai repetir aí de novo, porque eu não gravei, né? Como é que acessa aí para comprar a camisa. Repete aí de novo. Perfeito. Vocês podem chegar no Google e escrever Astelus Mida ou Vista Sua Ideia. Também é uma frase que dá para encontrar no nosso site. Ou encontrar pelo Instagram, Astelus Mida. Perfeito. Vista Sua Ideia. Vista a sua ideia. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Você vai poder entrar num site. É uma pena que eu estou olhando para a câmera, porque a gente está tão habituado a olhar para a câmera que eu estou olhando para a câmera. Você vai poder entrar no site do Instituto e vamos produzir, em parceria com o Instituto, talvez o Instituto Afro-Indígena, para poder alavancar isso para a rede educacional, até, né, como a divulgação do livro O Leão Negro, né, pela agenda, pelo copo, né, para a gente poder evitar de usar esses copos de plástico, né, usar o copo, né, de vidro, que é mais durável, né, e tem outras, adesivos, né, talvez canetas, né. Nós temos uma linha aqui de produção de merchandising aqui do nosso amigo Joelso, né, que é um cara fantástico, produz isso em larga escala, né? A sua escola pode fazer encomenda, né? Ou da camisa tem um site específico, não vamos entrar no mérito. Isso também, né, pode criar, né, se você quer usar a marca, né, do grupo Alexandrino, depois me explica aí como é que funciona. Tá ok. Mas você vai poder ter os acessórios, né, que fazem parte do seu dia a dia. Tem gente que gosta de agenda, tem gente que gosta de agenda digital, mas tem gente que gosta, né, de anotar questões, né, consulta médica, tudo bem, você pode botar no digital, mas às vezes, né, tem gente que é raiz, gosta de agenda. Sim. Né? Sim. Então, assim, para um bom pedagogo ou um bom professor tem que ter agenda, porque senão não dá conta. Até o diretor também. Fica aí os diretores das escolas da rede pública estadual, privada e também municipal, né, que vai ter essa possibilidade. Alexandre, vou ouvir você falando lá na rádio, você vai ter acesso no nosso link do site institutoafroindígena.vercel, né? Você vai acessar o nosso site do Instituto e vai poder encomendar diretamente. A gente pode fazer em lote, pode fazer em unidades, né? Ou pode fazer no varejão, né? No varejão, aí também há essa possibilidade. Então, assim, para que você tenha, né, alguma afinidade, ou pelo menos crie essa afinidade da leitura para a série do Leão Negro ou do Mundo Alexandrino, que você ainda vai ter mais 25 livros, fora esse que vai ser lançado, para ler. Né? Quando você terminar de ler, aí você já virou um escritor. Aí você vai estar aqui na rádio lançando o seu livro. E é Essa isso que é a a gente ideia. espera. Essa é a ideia? Então acertei, hein? Então, assim, a gente fica feliz, né? Porque, assim, né, não é todo dia que a gente recebe escritores, né, com uma linha de séries de livros que vão ser, né, aí lançados posteriormente, mas o mais do que isso aí, eu diria que
hoje, para o mundo, né, dos 4 milhões de afrodescendentes que existe hoje no Paraná, né, somos a maior população negra, né, no sul do Brasil, esse livro, O Leão Negro, ele demarca, né, a sociedade paranaense em todos os campos, empresariais, educacionais, sociedade, mundo dos movimentos sociais negros e indígenas, né, também dos povos, né, de terreiros, enfim, os nossos irmãos africanos, latinos, né, afro-latinos, eu acho que demarca e vamos preparar uma grande festa. Eu não posso falar aqui e pronunciar algumas situações que, né, o Instituto está avançando, né, em setores estratégicos, né, no seu crescimento institucional e operacional, né. Recebemos hoje uma boa notícia, né, que nos leva também para o campo internacional. Fiquei feliz. E ele ficou mais feliz quando eu falei que você trabalhou e recebeu ela, né? Não precisamos entrar em detalhe. Mas, assim, gente, tem muita coisa boa para acontecer nesse ano de 2026, né? Temos um ano político, né, a partir de agosto para frente, mas isso é o processo democrático de qualquer país, não é bicho de 7 cabeças, a vida tem que seguir, né? Ninguém vai deixar de produzir, ninguém vai deixar de comer, ninguém vai deixar de andar de carro, ninguém vai deixar de pagar suas contas, né? Eu acho que a gente tem que estar mais amadurecido para esses processos eleitorais, né, que fazem parte da vida. Bom, eu gostaria que vocês, não sei se vocês têm mais algum detalhe específico para falar do livro ou para falar desses lançamentos, como é que vai ser a turnê Sul, a turnê Brasil. Dá um panorâmico aí, geral, para a gente poder organizar as agendas. Porque, assim, tem uns convites aí chegando, O que vocês acham? Como é que vocês pensam nessa turnê inicial? Certo. Por hora, o que a gente pode dizer é: nos sigam nas redes sociais. Só vou pedir muito delicadamente desculpas, fazer uma pequena correção. É Universo Alexandrino. Universo Alexandrino. No Perfeito. começo era Mundo mesmo, mas a gente chegou à conclusão, principalmente Carol, ela falou: isso daí não é um universo, isso daí não é um mundo, é um universo. Inteiro. E já tem gente até dizendo que é um multiverso e não um universo. Nossa, aí já tá pegando lá Não foi já ia falar outros países, mas tá falando de outros planetas. Planetas. Outros Por que não, planetas, né? aí o negócio Outro já- sistema solar e Outro etc. sistema. Não, o negócio Então, aqui é vai... o que nós podemos dizer no momento. Perfeito. Teremos, ao que tudo indica, um pré-lançamento daqui a 2 meses, com uma parceria internacional, mas ainda não podemos revelar. Então nos acompanhe ali nas redes sociais, Universo Alexandrino, onde vão ser lançadas coisas sobre o Leão Negro e os demais livros que nós estamos fazendo. Ademais, a gente pode falar um pouco mais a respeito do livro, se for do interesse aqui da entrevista. Podemos agora aprofundar a questão do livro. Agora vamos que a gente chama na solução e, lógico, e na curiosidade para os nossos ouvintes que estão aí, falar um pouco, né, desse livro. Fiquem à vontade. Bom, então, eu tô pensando no que falar porque é tanta coisa, mas não só o tanta coisa. Não quero dar spoilers, acredito que é muito importante que você falou, senhor Alexandre, sobre a leitura, né? Então é importante destacar esse ponto. A gente sabe que na última pesquisa que saiu sobre leitura foi que apenas, digamos assim, 47% dos brasileiros se consideram leitores. Então, é importantíssimo trazer, e o que eu gostaria de falar sobre o Leão Negro é que, assim, é um livro que transforma vidas. Esse é um ponto. Eu tô com medo de dar spoiler, que eu já dei um aqui e fiquei com vergonha. Isso que você falou é muito interessante, porque nós tivemos umas cobaias, na época que a gente estava escrevendo, Boa. de pessoas para quem nós contávamos a história e pessoas que já leram ali o livro sem estar editado e etc. E chegou a mais de 70 pessoas. Eu não tive um retorno ruim. Os únicos retornos de indignação que tem são as mesmas indignações que a gente tem, mas como nós costumamos dizer, a história tem vida. Então, às vezes, a gente está ali seguindo com a história e a gente sente que a história ela quer nos levar para um outro lado.
Então, o que seria o Leão Negro, se não o nascimento de uma inquietação, de uma indagação muito antiga, que é perguntar que tipo de formação a violência produz. Exato. E eu já falo isso por quê? Porque quem pega a capa do livro, que por acaso o artista que fez a capa, Jerônimo Henrique, super recomendo, vocês podem encontrá-lo também nas redes sociais. Exímio desenhista, eu conheço desde o ensino médio. Você vê ali que há muita luta. Uma luta física, uma luta corpo a corpo, uma luta com espadas, uma coisa de gladiador, mas também há uma luta mental. Há uma luta de corações, há uma luta de mentes, há uma luta espiritual acontecendo nesse campo. Nossa, você falou de luta espiritual. É um livro religioso? Não, mas a presença da religião está muito presente, tal qual na nossa vida. A gente acabou de sair aqui do período do Natal. E eu conheço muitas pessoas que comemoram o Natal, mas não têm religião nenhuma. E comemoram por ser uma questão cultural muito forte aqui dentro do Brasil. De igual forma, a religião aparece assim dentro do livro, porque todos nós somos perpassados, atravessados por religiões inúmeras. As mesmas religiões aqui do Brasil, elas vão acontecer dentro desse livro, que está passando na Grécia, como Carol disse. E aí, diante disso, eu faço uma pergunta que é: qual o custo de existir em uma estrutura que vai moldar o seu corpo, vai moldar a sua mente, vai moldar o seu pensamento, a sua fé? A gente está falando de um livro sobre o quê? Então, eu diria que... Eu acho que a pergunta que você tá aí, eu tô aqui, eu acho que eu tem uma tô pergunta. com medo do spoiler agora. Mas vou usar esse espaço para te provocar no sentido. E para você trazer aqui para os nossos ouvintes. Você acha que é um livro sobre heróis? Eis a questão. Eis uma grande questão que a gente conversa, discute, até briga entre a gente, perguntando se nós escrevemos sobre heróis. A gente fala que o gênero é super-herói para facilitar. Mas a grande questão é... Vou ser bem honesto com vocês, eu não sei. Porque dentro de um sistema que é colonial, que é neoliberal, que é capitalista, e quem tem a ascensão social depende muitas vezes da exploração, depende de um pouco de maldade. E a gente acredita, né, que a ascensão social, ela é o motor da sociedade, então tem pessoas que elas matam e morrem por isso. E aí você tem ali uma personagem, um homem negro, africano, que vai para a Europa, que vem ser a realidade de muitos de nós, pessoas negras, que precisa se locomover, precisa migrar para sobreviver. Mas no caso dele, ele é migrado à força, o que é muito comum também de acontecer. Eu mesmo não nasci no estado em que estou no momento, então a gente sempre migra em busca de uma vida melhor. E você escolhe fazer as coisas certas. Por coisas certas eu quero dizer, a gente escolhe não roubar, a gente escolhe não matar, a gente escolhe não explorar. Então, será que é de fato um livro sobre heróis? Porque a gente vê os grandes heróis que aparecem na televisão para nós, nos bastidores são pessoas que estão fazendo coisas erradas. Então, tem esse tensionamento filosófico de pensar, ele é realmente um herói ou ele vem ser um anti-herói frente àquilo que o sistema está esperando que pessoas como nós façamos? E essas coisas, elas vão fugir, esse tipo de comportamento de você ser esse herói que vai contra um sistema que quer te explorar, ela vai contra a morte, vai contra o roubo, vai contra as violências que existem. E a gente poderia ficar aqui filosofando durante muito tempo sobre o que é ser herói, mas não vem ser o caso. Leia o livro, se for. Esse é um convite para o livro, hein, gente? É um convite para o livro. Fica à vontade, Caroline. Eu acredito que essa pergunta, se é um livro sobre heróis, a gente pode fazer para todo mundo que ler esse livro, e você pode vir nas nossas redes sociais e dizer, para mim ele é um grande herói. Não, mas para mim eu acho que ele não é herói, não. Então acho que pode ser um grande permear essa discussão, né, de todo mundo que tiver o contato com essa grande obra. Assim como aconteceu, né? A gente tem essa abertura em nossas redes sociais, por isso falei delas aqui antes. Quem leu o nosso primeiro livro, o livro que antecede o Leão Negro, que é o Como Nasceu a Magia neste Universo,
de várias pessoas que chegaram indignadas com o que aconteceu com a protagonista. Eles falam, como que você teve a coragem de fazer isso com ela? Então a gente está aberto para esse tipo de discussão também. Quem quiser já ter um contato com o universo alexandrino, o livro Como Nasceu a Magia Neste Universo, ele é uma introdução, né? Eu vou falar bem rapidinho aqui. Mas se quiser, antes do lançamento do Leão Negro, já entender um pouquinho, ele está disponível na Amazon de forma digital. Então é só digitar lá na Amazon Como Nasceu a Magia Deste Universo. Vai estar lá uma capa muito bonita, uma capa roxa, porque é a cor do universo, né? Então fica bem à vontade, você já vai poder conhecer um pouquinho o nosso jeito de escrever. E aí, quando vier Leão Negro, você já vai estar preparado para questionar tudo. Podem nos questionar, viu, gente? Perfeito. Excelente. Então, assim, já deram aqui várias dicas para quem quer adquirir antecipadamente, antes do lançamento. Seria isso? Perfeito. Então, você aí, dá a explicação técnica para quem quer adquirir e virtualmente já o livro O Leão Negro. No caso, a gente já tem lançado virtualmente o Como Nasceu a Magia antes neste universo, que ele é um antecessor do Leão Negro. O Leão Negro ele ainda vai ser pré-lançado e lançado, e a partir daí você já vai ter acesso a essa história. Mas se quiser já começar com o outro livro, como eu disse, ele está na Amazon. Então é só entrar no site da Amazon.com, lá no barrinha de pesquisa, digitar Como Nasceu a Magia Neste Universo. Não tem outro com esse nome, é o Se eu não único. me engano, para quem tem Kindle, ele é gratuito, Ele né? é gratuito, exato. Ele está na E- plataforma da Kindle. Perfeito. Ah, também? Olha que coisa boa. Pra quem Repete não aí pro tem- povo entender. Para quem não tem, é um valor muito acessível. É menos de R$20 você consegue adquirir um livro. Olha Então- só, hein? R$20 não é nem uma pizza hoje, hein? Quanto uma pizza aí hoje? Uma pizza boa pra uma família com 4 pessoas comer. Uns R$80, né? Por aí. Mas assim, se for para pensar nessa lógica de quanto é R$20 e o livro custa menos que isso, aqui, baseando na passagem de Curitiba, ele é cerca de 3 passagens de ônibus. Mas acho que é mais Seria? que o valor que você vai estar adquirindo com esse preço, ele é incomensurável. Ah, sim. Não, aí então, assim, investimento cultural. Acho que isso não tem preço. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de passear, gosta de ir pra praia, tem gente que gosta de ir para as cachoeiras, né? Tem gente que gosta de ir pra montanha. Eu, particularmente, né, se a montanha dependesse de mim, a biodiversidade ia ficar preservadíssima, porque não é o meu perfil, né? Cada um tem a sua, né, o seu hobby cultural, né? Que ao mesmo tempo gosta de trabalhar isso, gosta de viver isso nas suas férias, no seu momento de vida, né? Então, assim, mas a biodiversidade ia ficar protegida se fosse dependesse de mim, porque, né, cada um tem um tempo, tem um time, né, e ao mesmo tempo, né, o que eu vejo, né, nessa projeção do livro, né, que pode trazer uma revolução, né, educacional. Aí estamos pensando em educação na base, né? Aí também estamos chamando aí esse resgate do cidadão, as pessoas adultas, né, voltar a tirar aquele tempo para ler, né, resgatar isso. Tem gente que gosta de ler para questões acadêmicas, porque está estudando, tá estudando IAD, mas ler como exercício, né, de entretenimento, de lazer, de cultura, né, ou até de terapia, né? Não sei se passa por esse campo também, né? Para algumas pessoas passam, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Totalmente. Então, ó, eu tô só aqui, né, levantando hipóteses, né? Mas o livro tem essa dimensão de você poder, né, aí entrar nesse universo alexandrino, né? Que você vai ter aí mais 25 livros para ler. Então, eu acho que você vai virar um escritor no final, tranquilamente, né? Não é o problema. Mas, assim, o que eu queria também, talvez a minha curiosidade pode ser dos nossos ouvintes aí, que está em todas as plataformas. Hoje eu não estou aparecendo, nós tivemos um problema técnico aqui de vídeo, né? E ficou só os autores e eu estou só pronunciando a minha voz, né? Mas nós estamos aqui no estúdio, né, da Rádio Paraná Oficial, né, fazendo esse programa ao vivo, né, e também dando aí um
um panorâmico do que vai ser o lançamento do livro O Leão Negro no ano de 2026, que promete muito, né? E o Instituto Afro-Indígena apoia essa iniciativa, né? É um colaborador, um parceiro, né? Que quer caminhar junto, e caminha junto, porque aqui esse processo cooperar, né? Ele é uma palavra muito interessante. E todas as vezes que eu converso com os pais no programa do Jovem Aprendiz, falando da questão, né, da cooperação, né, não só no programa Jovem Aprendiz, mas também no seu habitar, na sua casa, no seio familiar ou no núcleo familiar, né, ela tem que também se valer, né, porque se a gente quer, né, uma plenitude da formação humana, ela passa por cooperação. Com certeza. Né? E, lógico, ela não se restringe só o mundo educacional das escolas. Ela está falando de mundo social, onde você mora, na sua comunidade, né? Um convívio, né, com seus entes queridos, pais, familiares, enfim. Eu acredito muito nisso. Né? Eu fiquei muito feliz, assim, quando a gente se propõe a fazer, né, um projeto, desenvolver um projeto e o reconhecimento das instituições, né, reconhecimento, né, dos setores, né, econômicos desse estado do Paraná, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente acredita. E vocês acreditam naquilo que vocês produzem, que é a literatura, né, que é a formação humana, que é a cultura, né, e isso sendo transmitido de forma gratuitamente, né, a acessibilidade digital para qualquer pessoa, qualquer cidadão do mundo, né, vocês que estão escutando aí, né, no leste europeu, ou na Europa, ou na África, em Moçambique, os nossos irmãos, dá um abraço lá no Rubens, né, o nosso querido Rubens, que é um grande companheiro, Dário também, né, lá de Moçambique, de Maputo, né, que não poderia deixar aqui de exaltar os nossos amigos de Moçambique, os nossos irmãos, né, um país que eu tenho um carinho, né, muito grande, né, pela essa comunidade, por esse país, um grande país que cresce mais de 5% ao ano, uma verdadeira locomotiva econômica, né, na África Austral. Para quem não sabe o que é a África Austral, né, nós estamos falando dos países que estão no sul da África, né? Aí envolve a África do Sul, né? Também ali, deixa eu lembrar aqui que são tantos nomes. África do Sul, Moçambique, depois vem Namíbia, né? Botsunama, muito bem lembrado. Então, assim, são os países que estão em pleno desenvolvimento, né? Então, só para não confundir, né? A África são 57 países, né? Lembrando que o norte da África está Marrocos, Argélia, para vocês terem uma noção básica, né, da África, porque as pessoas às vezes acham que falar África acho que é país, né? Tem um pessoal que tem problema de geografia. Ou se não pensam em Wakanda. Que marcou, né? Marcou um filme que marcou um super-herói negro, né? Sim. E a gente até tem que celebrar isso aqui, porque muitos negros se identificaram, né, com um filme impressionante. Lógico, tem outras organizações aqui também, aqui em Curitiba também, de empreendedores negros, de negócios negros, né, que eu queria aqui até enaltecer a criação do grupo, que isso é muito importante, mas baseado no filme, né, e isso é legal, é importante, porque nós estamos numa outra geração, nós estamos num outro momento, estamos chegando a 2030, quando a gente falava em 2030, lá em 2000, nós, caramba, não vai acabar o mundo em 2012, né? Vai vir. Enfim, tem essas coisas que ninguém percebe, mas agora já estamos chegando a 2030, né? No Pacto Global da ONU, que fez uma projeção há 15 anos atrás, e agora já se passou 11 anos, temos aí 4 anos para frente, né? Para atingir os objetivos da ONU, né? Do Pacto Global 2030. E eu fico olhando essas coisas, né? Tudo está passando, não falar nem rápido, muito veloz, né? Parece que,
né? Nós estamos trabalhando em outra dimensão, com muito mais velocidade. Você quer fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? E às vezes consegue fazer, às vezes você é levado ao estresse, né? E talvez, né, são coisas que, né, fazem parte do dia a dia, mas também a leitura pode fazer parte do seu dia a dia. Reservar 30 minutos para ler ali 2 páginas. No final do ano, o livro tem quantas páginas falar nisso? Agora vem a pergunta. A pergunta para os universitários. Então, se for no A4, tem 336. se eu não me engano. Nossa senhora, no A4? No A4. Mas tem espaçamento duplo e é escrito em Times 12. Então, para quem tem dificuldade de ler, você pode ler nessa distância aqui que eu tô do papel, que você consegue ver muito Quase bem. meio metro para 1 metro. Isso aí, O cara consegue ler. Então, né? tranquilamente. Olha só. Então, então esse livro com 336 páginas. Mas se o cara lê 2 páginas por dia... Mas pense bem, as pessoas elas assistem Game of Thrones, Senhor dos Anéis. Isso daí são livros gigantescos que se tornaram séries e filmes gigantescas. Então, poxa, Olha só. dessa vez é um intelectual negro que está fazendo isso. Então, Então vamos... São 332 páginas que você se envolve tanto com a história que é aquilo. Quando o negócio é bom, a gente não vê passar. Então, são 332 páginas que você vai ler tranquilamente. Olha só. Então, veja só, gente. Se você ler aí uma média... Lógico, tem dia que você está inspirado. Pode ler 30 páginas. Sim. Né? Tem dia que você não está tão inspirado. Você vai cumprir só o ritmo. Não, vou ler 2 páginas para não dizer que eu não li nada. 2 minutos e 40 por dia. É 1%, quase 1%. Não, é 0,1% aí Do seu dia a do dia. seu dia. Então a gente está dando essa dinâmica toda, né? Fazendo essa autodivulgação, né, da literatura O Leão Negro, para vocês, ouvintes, não perder, né, aí o acompanhamento e o radar, né, dos nossos autores, para acompanhar eles no Instagram. Como é que o cidadão tem que fazer? Quem quiser clicar agora para seguir vocês. A gente iniciou há pouco a página do Universo Alexandrino. Está apenas assim, universo.alexandrino, Instagram. E também tem muitos dos trabalhos que estão no pessoal do Alexandre, né? Acho que tem uma divulgação muito boa, muito bem produzida. Que é o Alexandre.César com Z, letra F de família e H de honra. Muito bem. Então, pessoal, nós estamos aqui no programa Afro Paraná, desse nosso dia 21 de janeiro, né? Estamos aí, já se passou 3 semanas do ano novo, né? E agora o negócio está começando a embalar de novo. O Brasil voltando aí às férias de muitas empresas e corporações, indústrias, comércio, né? Setores públicos, né? E também terceiro setor. Muita gente que está de férias, né? Geralmente tira janeiro, que é um mês mais longo, para poder fazer aí as suas férias e embalar, né, aí o ano. E lógico, também tem outras pessoas que estão na retaguarda fazendo planejamento estratégico das empresas, das ONGs, enfim, dos setores públicos também, para poder, né, caminhar num ano atípico, né, que é as eleições que vêm pela frente. Talvez é marcado porque é um ano eleitoral. Então, mas isso não tira pedaços de ninguém. A vida tem que seguir, você tem que trabalhar, você tem que comer, tem que pagar a conta de água e luz, né? Vida que segue. Né? Para não confundir essas estações, acho que está na hora do povo brasileiro ter maturidade, né? E lógico, já começar a fazer as suas avaliações, né, de quem trabalhou. Quem trabalhou como, né, governo do estado, como seu deputado estadual, seu deputado federal, seu senador, né? Esses personagens políticos, né, que você vai ter que, né, fazer aí, tá fazendo um processo eleitoral, ou melhor, tá votando de novo, né, para a garantia da democracia nesse Estado brasileiro, nesse Estado democrático, né, brasileiro, garantido pelo nosso STF, né, a postura, né, e talvez, né, eu posso dizer assim, muita tranquilidade, né? Não estamos puxando sardinha aqui para ninguém, porque a gente não precisa disso, né? Mas, né, foram corajosos e tiveram a honra de defender,
né, os guardiões da Constituição. Parabéns ao Alexandre de Moraes. Fala, Xandão! Né, Xandão não deu mole. Né, o Flávio Dino, os ministros, muito bem, né, assim, dentro da ordem, da democracia e da Constituição, garantiram, né, a democracia nesse país chamado Brasil. Né? Então, muita gente questiona, mas eu já vi de tudo. Já estive em Brasília e posso falar com tranquilidade. O jogo lá é pesado. Não é para amador, né? Existe um bando de oportunistas, de segmentos, né, econômicos desse Estado brasileiro que não estão nem aí para o restante do país, né, que só faz aquilo que lhe interessa, a ganância pelo dinheiro, pela riqueza, né? E aí a gente vai vendo isso aí, Banco Master, né? Esses desdobramentos que é vergonhoso, né, para a sociedade brasileira, né? Eu acho que a justiça deve dar uma resposta à altura, né? Porque isso envergonha o cidadão de bem e desanima e desmotiva o cidadão de bem. O cara que tem dinheiro não ser punido, que exemplo vai ser para aquele cidadão de bem que acredita na justiça? Eu estou falando por mim já. Não estou falando por ninguém, estou falando por mim. Então, fica aí essa questão de cidadania, que eu gostaria de estar enfatizando aqui no programa, para a gente não perder de vista, né, essa questão do Banco Master, que criou um rombo de quase 20 bilhões de reais nos cofres públicos e de sonegação fiscal. Né? E, nesse sentido, nós temos que aqui incentivar a cidadania dos nossos brasileiros, dos nossos migrantes, que hoje também já têm dupla cidadania, né? Não podemos perder isso de vista, é importante também divulgar, e eu até gostaria de convidar vocês, talvez, para a gente poder fazer também um pré-lançamento para essas comunidades de imigrantes, né, de venezuelanos, que estão uma massa muito grande aqui, de haitianos, que tem uma massa muito grande. Então, nós temos um dialeto, né, de língua crioulo-francesa e de espanhol. Né? E aí nós temos também os irmãos cubanos, que, por sua vez, né, estão aqui conosco. Né? Nós pensarmos numa data, né, não sei se tem dia da migração, mas eu sei que tem o mês dessas comunidades, mas de repente a gente somar numa data neutra, né, para convidar e fazer esse lançamento, né, nos idiomas francês, né, e também espanhol, né, falar sobre um pouco o livro, né, e assim, é uma integração, é a integração do nosso Brasilzão, do nosso Paranazão, né, que a gente quer incluir. E lógico, também chamar vocês para falar para os nossos alunos. Nós vamos ter uma aula inaugural no dia 9. Com certeza. Né, falar desse lançamento, porque todos os alunos, né, vão participar, né, desse processo, a nova turma de 2026, os jovens aprendizes, que gostaríamos de fazer ampla divulgação. Perfeito. Essa é a ideia. E pensar aí, né, no momento, nos municípios, tem um secretário aí me perturbando, né, para a gente fazer a Bienal Alexandrino. Opa! O que vocês acham? Livro não vai faltar. Livro não vai faltar. Essa é a ideia. Então, as palavras finais aí para a gente poder, chegando ao final do programa AFO Paraná, né, as palavras finais, as considerações finais de vocês. Uma única frase para a gente poder fechar aqui. Tudo que foi construído pode ser destruído. Muito bem. Muito obrigada. Bom, o programa AFO Paraná se despede aqui, né, com os dois escritores do livro O Leão Negro, o best-seller que se tornará em 2026. Nosso muito obrigado pelo acompanhamento dos nossos ouvintes, né? E o AFO Paraná se despede aqui, lembrando que sábado faremos plantão para as matrículas 2026 do Jovem Aprendiz. Então, família, vai lá no Shopping Generoso, ali no centro de Curitiba, ali na rua Riachuelo, número 20, segundo andar.
das 10 da manhã até as 3 da tarde para matricular o seu filho que tem entre 14 anos e 17 anos para entrar no programa Jovem Aprendiz. Trabalhar é ganhar o seu dinheiro, carteira assinada, CLT na mão, 2 anos garantido para esse jovem ter o compromisso próprio e público. Nosso muito obrigado. Se despedimos aqui.